Olá, este é mais um episódio do podcast Atitude Empreendedora. Eu sou a Ariane Abdala e hoje eu sou a única apresentadora do podcast. Estou apenas aqui com o nosso convidado. Ricardo Dias é publicitário e cofundador da holding Adventures, de comunicação e publicidade, lançada em dezembro de 2020. Já atendeu grandes empresas como Disney, TikTok e Arezzo. Antes de criar sua empresa, o Ricardinho, como ele é conhecido, atuou como vice-presidente de marketing da Ambev, onde teve uma carreira de 20 anos no Brasil e em outros países, como México, Estados Unidos, China e Reino Unido. Oi, Ricardinho, tudo bom? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Que bom que você está aqui. Finalmente conseguimos marcar a nossa conversa. Remota. Tem que ser esse momento, né? Preferiria estar fazendo ao vivo, mas enfim. Fica pra gente tomar um café quando tudo isso passar. Ou uma cerveja. Eu não tomo cerveja, né? Pô, mas você escreveu um gole só e não toma cerveja? Pois é. Me conta, vamos começar do começo, tá? Vamos. Antes de tudo, você ficou 20 anos na Ambev, você morou em vários países, você fez coisas incríveis, você estava no auge da sua carreira, porque eu te acompanho no LinkedIn, eu sei que você estava bombando. Por que sair da Ambev? Como é que foi isso? Como é que a decisão aconteceu? Você já tinha esse plano há quanto tempo? Queria entender um pouco desse bastidor. Eu, desde que me conheço por gente, eu sempre quis empreender. E a boa notícia é que eu tive a sorte de encontrar a Ambev, que foi meu primeiro e único emprego. Então eu me formei e eu fui fazer faculdade nos Estados Unidos, voltei para o Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, a Ambev tinha acabado de ser criada. A Ambev, muita gente não lembra, ou principalmente as pessoas mais jovens talvez nem saibam da história, que a Ambev foi a fusão das duas maiores cervejarias no Brasil naquele momento, Brahma e Antártica, tipo Palmeiras e Corinthians, né, o Flamengo e Fluminense se fundindo, né, ou seja, duas empresas que brigavam na rua todos os dias se fundiram e criaram a Ambev. Isso em 99 para 2000. Eu me formei em 2000, vim para o Brasil. Em marketing você se formou? Eu me formei em marketing, exato. E aí quando eu voltei dos Estados Unidos, cheguei no Brasil e a Ambev tinha acabado de ser criada, eu dei a sorte de encontrar a Ambev, porque a Ambev desde o primeiro dia me deixou empreender. Então muita gente me pergunta, você apesar de querer ser um empreendedor, por que você ficou tanto tempo numa mesma empresa? Principalmente hoje, né, quando você fala que você ficou 20 anos numa mesma empresa. Sim. As pessoas falam 20 anos e eu ainda tenho cara de moleque, as pessoas falam, peraí, quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 42, eu entrei lá com 21 para 22. Mas enfim, cheguei no Brasil, tive a sorte de encontrar a Ambev e tive a sorte de encontrar uma cultura que me deixou empreender. E uma cultura que sonha grande, que valoriza as pessoas, meritocrática. E eu, mais uma vez, tive a sorte de pegar uma Ambev no momento que ela estava começando a crescer para o mundo. Em 2004, quando a Ambev se fundiu com a Interbrew para formar a Ambev, eu tive a oportunidade de ir para a Europa, fiquei um ano em Londres. Nesse mesmo dia a Ambev acabou pegando uma cervejaria canadense, a Labatt, mudei para Toronto, fiquei 2 anos em Toronto. Em 2008, no começo de 2008, a gente começou a investir pesado na China, a gente comprou uma cervejaria local, a Sedrin, e eu tive... mais uma vez, essa sim, a sorte de ser convidado para ir para a China, porque no momento não era óbvio. Eu sei que parece exagero da minha parte quando eu falo que China hoje é óbvio, mas em 2008, para você ter uma ideia, não era óbvio. A China, os últimos 12 anos de China significaram muito para a China e o papel que a China teve no mundo, mas em 2008 eu não sabia onde que Xangai estava no mapa. Certamente o período mais brilhante da minha carreira e não só da minha carreira. Eu olhando para trás também acredito que esses anos foram fundamentais para a história aí depois a AB Ambev, né, porque no final de 2008 a gente comprou a Anheuser-Busch, então a AB, né, de Anheuser-Busch se juntou com a Ambev e até hoje a gente tem tinha o nome de AB Ambev, né, e aí com isso eu fui para Nova York, fiquei 3 anos em Nova York. No meio do caminho aí também a AB Ambev comprou o Grupo Modelo no México, a Corona. Eu me mudei para o México de 2016 a 2018 e aí em 2018 eu voltei para o Brasil para assumir a diretoria de marketing da Ambev. Ou seja, depois de quase 15 anos fora do Brasil, então comecei na Ambev num cargo de base, em vendas, em Foz do Iguaçu. Eu brinco que até hoje o Paraguai me ajudou a bater muita meta, porque muita gente cruzava pontos de amizade para vir comprar cerveja em Foz do Iguaçu e eu vendia muita cerveja para o Paraguai, só que entrava na minha meta. Então eu tinha sorte de ter Foz do Iguaçu mais o Paraguai para bater minha meta.
E depois de ter entrado num cargo de base, enfim, ter rodado o mundo, depois de quase 15 anos fora, voltei para o Brasil e em dezembro do ano passado decidi começar um novo negócio e fiz a minha saída da Ambev e olho para trás com puta carinho pelas coisas que a gente fez junto, pelas pessoas e é muito nostálgico. Foi uma combinação de fatores. Apesar da Ambev ter me dado a oportunidade de empreender o tempo todo, eu estava num momento que eu queria empreender em algo específico, que era algo que eu acreditava. E fazendo isso sozinho, entre aspas, não que eu estou sozinho aqui, eu já vou falar um pouco mais sobre isso, mas fazendo isso fora da Ambev ia ser mais rápido. E o que eu quero? Eu quero construir marca, eu quero construir eu quero fazer parte de um momento onde a propaganda vai parar de interromper as pessoas e começar a entretê-las. E fora da Ambev, eu acredito que vai ser muito mais rápido eu fazer isso. Essa é a razão número 1. A razão número 2, que eu estava dentro do marketing, eu tinha a posição mais alta aqui no Brasil da Ambev, e eu tampouco sonhava em ser CEO da Ambev. Então fazia muito sentido, para eu continuar crescendo na minha carreira, eu tinha que ficar no marketing. E mais uma vez eu teria muito mais pista no marketing fora da Ambev do que na Ambev. E terceiro, a pandemia definitivamente acelerou esse processo, porque a pandemia me colocou dentro de uma jaula e eu vi que eu não queria ficar nessa jaula. Eu não sou um cara que nasceu para fazer reunião de Zoom ou de Google Hangouts das 8 da manhã às 8 da noite. Não sou esse cara. E aquela rotina me fez repensar. Eu não queria ficar sentado numa cadeira do começo do dia ao final do dia. Eu sou um cara que eu gosto de gente, gosto de pessoas. Foi assim que a gente começou esse papo hoje falando de pessoas. Eu gosto de estar lá fora. Eu entendo obviamente as restrições da pandemia, mas eu quero estar criando, eu quero estar com pessoas, eu quero estar tomando mais risco, e eu cheguei no momento onde a estrutura corporativa, os processos corporativos estavam restringindo essas minhas habilidades ou estavam podando, na minha opinião, naquele momento, a vontade que eu tinha de fazer algo maior e fazer coisas diferentes. Então, a pandemia acelerou justamente por isso, porque me colocou numa posição onde eu não gostei, eu comecei a pensar dentro do escritório. Muita gente me pergunta, mas se não tivesse a pandemia, talvez você teria ficado mais alguns anos na Ambev? Provavelmente, porque numa rotina de escritório, de viagem, você está saindo, você está criando, você está falando, você está fazendo coisas diferentes. Então, a pandemia definitivamente acelerou, porque eu também tive tempo para pensar. Quando você está na rotina de escritório, você tem pouco tempo para pensar. E essa é uma dica, Ariane, que eu dou para todo mundo. O que eu deveria fazer na minha carreira? Eu sempre respondo para as pessoas: pense um pouco mais em você, no que você está fazendo. Tire uma hora do teu dia para conversar com pessoas de fora da tua indústria. Tire uma hora do teu dia para visitar alguém que não faz parte da tua rotina. Tire uma hora do dia para talvez fazer um esporte, meditar. Enfim, eu acho que a carreira do executivo, da executiva, ela começa a ficar muito rotineira. E aí as pessoas param de expandir os horizontes dela. E na pandemia eu tive isso. Eu tive um pouco mais de tempo para controlar minha agenda. Porque como eu fiquei trancado em casa fazendo Zoom, aí você começa a ver aonde você deve colocar mais tempo, onde você deve colocar menos tempo. E foi aí que eu comecei a pensar sobre o que eu queria do futuro e tomei a decisão. Tranca um criativo em casa e deixa ele com tempo para pensar que vai sair uma empresa, né? Foi o que aconteceu. E eu acho que aconteceu com muita gente, né? E você falou isso, assim, dessa mudança da publicidade, do marketing. Eu ouço você falar disso, e eu queria que você me explicasse um pouco mais. Quando você fala parar de interromper as pessoas e passar a entreter, do que você está falando na prática e em que estágio a gente está? Você falou começar como se a gente ainda não tivesse começado. Não começou ainda? A publicidade teve um papel fundamental na evolução da televisão no mundo. Porque o que a publicidade fez? Para pensar, por que a Globo ou qualquer outra televisão aberta no Brasil chega de graça na tua casa? Por quê? Tem alguém pagando. Tem alguém pagando a conta. Quem paga a conta? Publicidade. Exato. E como que a publicidade cobra você? Cobra você através do seu tempo. Só pra você ter uma ideia, a primeira grade de programação lá atrás eram 52 minutos de conteúdo, 8 minutos de interrupção. Hoje é 30-30, tá? Nossa. Então o pedágio vai ficando mais caro, né? Por quê? Porque o conteúdo foi ficando mais caro. Porque o conteúdo foi melhorando. Então, se não fosse a publicidade, você nunca teria esse tipo de conteúdo que você tem na televisão hoje.
Então foi brilhante, a combinação entre publicidade e televisão foi fundamental. E por muito tempo, essa troca, esse negócio foi muito bom para ambas as partes. Para o consumidor, para as marcas e para a televisão. E para o rádio e outros meios também, mas focando em televisão, isso funcionou brilhantemente bem até a chegada da internet. E por que a internet mudou? Porque a internet deu para você o seu maior ativo. Qual é o seu maior ativo? Tempo. Exato. E aí, um cara chamado Reed Hastings, que é o fundador da Netflix, falou assim, quer saber de uma coisa? Eu, ao invés de te cobrar por esse pedágio da interrupção, eu vou deixar você me pagar e você não é mais interrompida. Então a Netflix inaugurou, e por que a internet tem um papel fundamental nisso? Porque com o streaming, que até então você não podia fazer o streaming desse conteúdo via internet, porque a velocidade da internet era muito baixa. Com o aumento da velocidade da internet, você pode agora assistir, parece óbvio hoje, sim, mas não sei se você lembra, em 95, 96, para você baixar um e-mail demorava minutos. Imagine um filme, né? E hoje a gente sabe que não demora nada. A velocidade da internet te permite fazer esse tipo de coisa. Aí esse modelo começou a mudar. E o que é essa mudança? Você paga para não ser interrompida. Então qual é o futuro quando você me pergunta de futuro? Esse é o futuro. O modelo de mídia paga vai acabar. Agora, se vai demorar 5 ou 50 anos, eu não sei. Mas o ponto é, qualquer ser humano no mundo que tiver dinheiro para pagar, para não ser interrompido, vai pagar. É óbvio. É óbvio que vai pagar. Por que você vai querer ser interrompida? Você vai pagar para não ser interrompida. Desde que o conteúdo, obviamente, seja bom o suficiente para ter a tua atenção. Aí, como essas contas vão se equilibrar lá na frente, ainda é cedo para falar. Né? Tem muita gente que fala, mas a Netflix não vai conseguir fazer conteúdo bom o suficiente se não tiver o dinheiro do anunciante. Porque o anunciante... Enfim, tem várias teorias. Mas eu acho que isso aí, a gente, ao invés de ficar aqui tentando adivinhar o futuro, eu acredito que seja muito mais valioso se adaptar ao presente que a gente está vivendo. E qual é esse presente? Onde as marcas, elas deixam de interromper e começam a entreter. E ela pode fazer isso de várias formas. Por exemplo, uma marca pode ou fazer parte do conteúdo que você está vendo na sua casa. Então, uma novela, por exemplo, que pega o documentário do Michael Jordan, que saiu agora recentemente, que talvez foi o grande documentário de 2020, né, que todo mundo falou desse comentário, certamente beneficiou as vendas de Air Jordan, certamente beneficiou as vendas de produtos da Nike. Que a outra coisa que a marca pode fazer, a Red Bull faz isso muito bem, por exemplo, a Nike também faz isso, algumas marcas já fazem isso muito bem, é produzir conteúdo. Porque hoje, o que acontece, Eliane? Uma marca, pega uma Ambev no Brasil, que gasta milhões e milhões e milhões de reais em propaganda. O que ela está fazendo com o dinheiro dessa propaganda? Ela está te interrompendo. Ela pode muito bem decidir pegar uma parte daquela grana e falar assim, eu vou parar de te interromper, eu vou começar a te entreter. Logo que vocês lançaram Adventures, deu uma baita polêmica, né? Outros publicitários reclamando não, acusando vocês de estarem fazendo um negócio que era inviável, de estarem se metendo eu queria ouvir um pouco você de tudo isso. Claro. Te incomoda? O que você vê por trás disso? Era esperado? Não, pelo contrário. Em primeiro lugar, eu tenho a sorte de estar na NBA da publicidade mundial. O Brasil é, sem dúvida nenhuma, o país com o maior talento nesse mercado no mundo. Se tivesse uma competição, umas Olimpíadas da publicidade, o Brasil ia ganhar. Os homens e mulheres brasileiras na publicidade são os melhores do mundo. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Então, em primeiro lugar, é isso. Eu tenho a sorte de estar aqui. Então, hoje, para te falar bem a verdade, eu tô seguindo os passos de muita gente boa. Eu tenho, em primeiro lugar, eu tenho a humildade de reconhecer que eu ainda não fiz nada nesse mercado. Tenho o orgulho de estar nesse mercado e comecei esse negócio, sim, para construir para deixar um legado, mas eu sei que a barra é altíssima e eu tenho muito o que fazer. Então, em primeiro lugar, é muito bom estar no Brasil. É muito bom criar uma agência a partir do Brasil. E é o que a gente vai fazer. Agora, o que aconteceu com o mercado publicitário do Brasil nos últimos anos, na minha opinião, foi que grande parte das agências brasileiras acabaram vendendo para holdings de fora do Brasil. Eu quero fazer o oposto. Eu quero comprar. Eu acho que a Ambev deu uma lição
para muita gente que isso é possível. Então, eu, em primeiro lugar, eu quero sim construir uma holding de publicidade e entretenimento que pode sim ter uma escala global, mas eu quero começar e quero fazer isso a partir do Brasil, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu sim acredito que existe um modelo diferente daqui para frente. Se eu estou certo ou não sei, o tempo vai dizer. A boa notícia é que eu sou relativamente jovem ainda para começar um negócio. Eu tenho 20 anos pela frente, pelo menos, aí para fazer desse negócio um negócio de sucesso. E 20 anos é muito louco, né? Porque olha só, se eu e você, Ariane, estivéssemos começando uma agência de publicidade há 20 anos atrás, no nosso business plan, não ia ter TikTok, não ia ter Facebook, não ia ter YouTube, não ia ter Pinterest, não ia ter Twitter, não existiam. Então imagina você começando, por isso que eu quando as pessoas ficam me questionando sobre o modelo, eu tenho certeza que eu vou errar. Eu não sei para onde esse mercado vai. Eu não posso falar o que vai acontecer daqui a 20 anos. Agora, a gente tem algumas crenças, a gente acredita em algumas coisas que a gente vai começar a perseguir. Começando pelo nome. Por que Adventures se chama Adventures? Porque quando a gente criou a gente decidiu começar a agência e o Rafa Velar, que é meu sócio, já tinha uma agência que ele tinha começado no Rio de Janeiro há 2 anos atrás, a gente tinha algumas premissas. A gente falou, primeiro, não pode ter o nome de ninguém na porta, porque se marketing é sobre pessoas, tanto dentro como fora da companhia, o sonho tem que ser dessas pessoas e não o nome de um publicitário. Não pode ser o meu nome ou o teu nome, tem que ser um nome que todos se sintam parte daquilo e inspirem as pessoas a serem donas daquele negócio. Em primeiro lugar, foi isso que a gente decidiu. Segundo, uma coisa que eu vi na publicidade brasileira nos últimos 20, 30 anos, que eu felizmente não vivi na Ambev e felizmente a gente vê algumas outras indústrias já fazendo isso bem. A Stone é um bom exemplo aqui no Brasil, bancos ou empresas de tecnologia, é a distribuição da riqueza. E eu vejo poucas agências de publicidade no Brasil e no mundo fazendo um sistema de sociedade, de partnership, como a Ambev tem, como a Stone tem, como bancos tem, como empresas de tecnologia tem. Então, desde o começo, a gente também decidiu que a gente ia distribuir essa riqueza. Óbvio, o negócio para de pé, a gente tem que ganhar dinheiro, mas quanto mais dinheiro a gente ganha, mais dinheiro a gente distribui. É o mesmo esquema de sociedade dessas empresas que eu citei, onde a gente espera ter entre 10% e 20% da empresa formada por sócios e sócias. Então a gente quer ter sócios trabalhando aqui com a gente. Onde na publicidade brasileira sempre ficava na mão de alguém, ou na mão de poucos. Poucas agências no Brasil, na minha opinião, conseguiram distribuir essa riqueza. Tanto é que quando você olha, você pega o meio mensagem, por exemplo, naquelas últimas páginas do meio mensagem, quando você vê as trocas das pessoas no mercado, para mim um negócio difícil de assimilar, qualquer pessoa que trabalha numa agência no Brasil já trabalhou em 5, 6, 7 agências. E isso é uma coisa que eu não gostaria de ter aqui na Adventures. Eu gostaria de ter as pessoas aqui trabalhando por muito tempo. E eu acho que as agências do Brasil pecaram em não trazer essas pessoas para dentro da sociedade. E aí as pessoas nunca vão ser, elas sempre vão ser executivas e não donas. E eu quero ter uma agência de donos e donas, não de executivos e executivas. Eu quero que as pessoas aqui sejam, elas sejam parte da construção desse sonho. E aí chegando no nome, a gente falou, então a gente não é uma agência. Não, a gente quer ser uma venture. O que é uma venture? Uma venture é o tipo de negócio que constrói algo. Mas a gente constrói algo em que mercado? No mercado da publicidade. E como é que é publicidade em inglês? Advertising. Venture, você pega o primeiro, venture. Então a gente é uma venture de ads, de advertising, adventure. E aí, obviamente, quando você junta as duas palavras, né, adventure, a gente gosta do significado da palavra. É a aventura, é a fronteira, é o inesperado, é o novo. Isso faz com que as pessoas já comecem a olhar pra gente de uma maneira diferente. Então vocês não são só não é uma agência, não, a gente é uma venture de advertising. O que vocês fazem? A gente faz marketing. E marketing, o que quer dizer isso? Daqui a 5 anos, por exemplo, eu adoraria ter lançado uma marca de perfume no Brasil. Eu adoraria ter lançado uma marca de lingerie. Eu adoraria ter ajudado uma Stone, por exemplo, a ter criado novos negócios. Porque a última coisa, na última linha, o nosso negócio é sobre o resultado do nosso cliente. Então a gente vai ser uma agência sempre, um negócio, uma venture, que vai ser pautada pelos resultados dos nossos clientes. E muito do que você falou que agitou um pouco o mercado de publicidade brasileiro foi que a gente acredita que
a maior parte da nossa remuneração tem que estar atrelada aos resultados dos nossos clientes e não aos prêmios que a gente ganha no festival XYZ. Quantas pessoas você tem hoje aqui? A gente... Então, deixa eu te falar um pouco de Adventures, porque a gente tem alguns braços. Então, a gente, em primeiro lugar, é uma agência, full service, a gente faz de tudo e a gente vai brigar com qualquer outra agência do Brasil para ter as melhores e maiores marcas, onde exista uma combinação na filosofia com relação ao que a gente acredita que é o correto. Então, você pega, por exemplo, hoje uma marca que não acredita nisso, não acho que seria o tipo de cliente que daria certo aqui com a gente. Agora, se você pega uma marca lá fora que acredita que a gente deveria estar junto deles no resultado, essa, na minha opinião, é uma parceria que pode durar muitos anos. Não vejo por que essa relação deveria ser curto prazo. Eu espero daqui a 10 anos olhar para trás e falar que eu estou com os mesmos clientes há 10 anos. Eu vou trabalhar duro para que as relações aqui sejam relações de longo prazo. A gente também tem um pilar que a gente chama de Adventures Partners, que é um pilar para empoderar os pequenos e médios negócios a entregar resultado melhor. Então a gente é basicamente a força motriz dessas pequenas e médias empresas no marketing. Então muitas vezes você tem uma pequena empresa que não tem dinheiro para fazer marketing, não consegue contratar uma boa agência, ou não sabe como fazer um planejamento de mídia, ou não entende como é que você tem um processo de criação de ideias in-house. Então a gente tem uma divisão que ela atende pequenos e médios negócios e de todos os tamanhos. A gente faz mais ou menos a nossa linha de corte até 100 milhões de reais. Entre 100 e 200 milhões de reais de faturamento é mais ou menos até 100 ou 200, dependendo da indústria, é o que a gente considera um pequeno e médio negócio. Então a gente está lá para ser a força do marketing desses negócios. Aí a gente também tem um negócio onde a gente presta um serviço, como a XP tem o agente autônomo, a gente também tem esse mesmo negócio para agências de marketing no Brasil afora. Hoje você tem no Brasil entre 15 e 20 mil agências de marketing que poderiam estar oferecendo um serviço muito melhor para o cliente delas, cidades aí, qualquer cidade afora, Brasil afora, só que elas não conseguem porque falta tecnologia principalmente. Então a gente tem uma divisão que oferece é o agente autônomo da XP para marketing. Que legal! E isso é um negócio super legal que acho que tem. Essas marcas plugam em vocês? Essas agências plugam, e elas se tornam partners da Adventures. E aí a gente tem um último negócio que é uma EdTech, que é a CRIA. A CRIA, ela é uma escola de publicidade e marketing que te entrega em 4 meses o que uma faculdade te entregaria em 4 anos pelo preço de uma mensalidade. Então, por R$2.000 hoje, você faz o curso da CRIA, você se forma na CRIA e você sai tão bem preparado quanto uma pessoa que ficou 4 anos numa faculdade e mais. Diferentemente de uma faculdade, você sai pronta para começar a trabalhar. Por que a CRIA nasceu? Porque a gente estava tendo dificuldade. E eu estou te contando isso porque o que acontece? A gente cresceu muito rápido, em 3 meses a gente criou um negócio, vai fechar o mês de fevereiro agora de 2021 com 200 pessoas. E a gente estava tendo uma dificuldade enorme para contratar pessoas. Então a gente falou, vamos criar nossa própria escola para formar as pessoas que vão trabalhar aqui para a gente. Obviamente o negócio começou a expandir. A gente tem uma missão gigante para a CRIA. A gente acredita que todo mundo que quiser ter uma carreira ou quiser saber um pouco mais de publicidade e marketing deveria fazer a CRIA. É um preço muito justo por uma entrega incrível e mais. Isso é no B2C. A gente ainda tem agora para o final desse ano plano de lançar nossa solução B2B, que empresas vão poder comprar a CRIA para treinar os colaboradores da empresa. A gente tem uma série de outros produtos que a gente quer lançar no decorrer desse ano. Então é uma EdTech, sim, que veio para revolucionar a maneira que marketing e publicidade é ensinado nas escolas tradicionais, que não funciona. Eu acredito que um médico, um advogado, né, uma engenheira, sim, deveria ir para uma universidade tradicional, porque demora, não é algo que você consegue aprender dessa forma não tradicional. Mas em publicidade e marketing, eu tenho certeza que ficar 4 anos numa faculdade é uma perda de tempo. Até mesmo porque se você esperar se formar para começar a fazer marketing, no momento que você se formar, o que você aprendeu no primeiro ano provavelmente é irrelevante. E por último, um negócio novo, a gente acabou de anunciar, uma junção com a GoFort. A GoFort é melhor dizendo, uma agência de talentos, que agora a gente incorporou e passa tudo a ser Adventures, que vai ter uma função muito, além de específica, uma função fundamental no nosso negócio aqui para frente, que é a verticalização
Porque o que a gente quer fazer é transformar essas pessoas em marcas também, não só na arte delas. Então, a gente tem 2 grandes focos para essa divisão de talentos no futuro. Lançar marcas nas costas dessas pessoas. Então não tem por que a Anitta talvez não ter a sua própria linha de perfume. E a gente também quer fazer com que essas pessoas se tornem uma fonte de propaganda que entretém, que não interrompe. Então eu acredito que no Brasil isso nem começou. Aí sim a gente vai ser a primeira empresa a fazer isso no Brasil, e a gente quer revolucionar esse mercado, e a gente quer mostrar para todo mundo que é um talento, todo mundo que tem um canal, todo mundo que tem atenção, que é o bem mais valioso do marketing hoje e sempre será, que essa pessoa pode sim ser uma criadora de marca. Eu acho que a gente está entrando numa era, Ariane, que o poder nos próximos anos vai estar na mão dos criadores de conteúdo e não mais da plataforma. Até então, quem determinava o que você assistia era a plataforma. A gente está entrando numa era que quem vai determinar o que você assiste é o criador, a criadora. Uma Anitta, ela tem participação no resultado das vendas de Skol Beats. E quando você faz isso, Ariane, você deixa de ter uma celebridade fazendo propaganda e você passa a ter uma celebridade sendo sócia do teu negócio. Não basta você pagar um contrato para uma pessoa. O que vale aqui é você ter ela de sócia. Então, a partir do momento que as marcas convidarem e construírem um relacionamento com uma celebridade, onde a celebridade é sócia delas, eu acredito que essa marca vai vender muito mais. Muito bom. Eu acho que é isso. A gente passou por tudo que eu tinha planejado. Muito obrigada, Ricardinho. Obrigado, volte sempre aqui no nosso podcast. Foi um prazer. Essa foi a entrevista com o Ricardinho, né? O Ricardo Dias. E assim, nessa conversa com ele, acho que assim, foi atitude empreendedora transbordando de cada relato, né? Uma pessoa que sempre quis empreender, que empreendeu dentro da Ambev e agora saiu para empreender. E aí, uma das atitudes empreendedoras que eu destaco, ele ali no começo da pandemia, de repente se vê, nem exatamente no começo, né? Na pandemia, de repente, se vê ali com tempo para refletir sobre a própria carreira, repensar o que ele estava fazendo da vida profissional e o quanto aquele novo cenário era ou não compatível com os planos que ele tinha de vida, com o que é para ele a realização pessoal e profissional, né, que se misturam. E achei isso mais legal, assim, e aí aquilo faz ele parar para pensar o quanto é importante parar para pensar. E é uma atitude empreendedora você parar para refletir. Né, você ter espaço na vida, você ter momentos que te permitem criar. Acho isso muito interessante, porque às vezes a gente pensa que atitude empreendedora é só fazer, fazer e fazer. A gente já falou algumas vezes aqui no podcast sobre isso. E muitas vezes a atitude é você parar, silenciar, né, o tal do ócio criativo. Outra atitude empreendedora do Ricardinho é saber que o futuro é diferente do que a gente consegue ver hoje e que o hoje já é disruptivo a cada momento, assim, essa entrega que ele tem, essa adaptabilidade, mais do que isso, né, assim, esse conforto no meio da confusão, né, que é o mundo acelerado, as coisas mudando a cada momento, a única certeza é a incerteza. Ele tá em casa, no meio dessa confusão, se divertindo com o trabalho, com o não saber, com a certeza de que vai errar. Então isso é muito forte, chama muito atenção. Muitas vezes a gente resiste, né? A gente tenta controlar os fatos, a gente sofre porque as coisas não são como elas deveriam ser. A gente que empreende no negócio, muitas vezes a coisa começa a crescer e você vai ficando desconfortável ali, tendo que administrar problemas diferentes. E assistir a maneira como o Ricardinho fica tranquilo com que o que ele sabe hoje não é o suficiente para o que ele vai precisar amanhã e tudo bem, é realmente inspirador. E por último, eu chamo a atenção para a ambição do Ricardinho, né? Ele tem uma ambição muito grande, assim. Até dá para entender porque ele passou 20 anos na Ambev, que é uma empresa que foi tão ambiciosa, é tão ambiciosa e alcançou coisas tão grandes globalmente. E ele continua, né? Isso vem dele. Ele já nasce, assim, sem medo de dizer aonde ele quer chegar, que é muito longe, né? Então, comprar outras marcas globais, enfim... Já tem 200 pessoas em 3 meses. Coragem mesmo de tomar risco, norteado por uma ambição que ele não se intimida. Isso é muito importante, né? Independentemente de qual seja a sua ambição, ter a ambição clara e não escondê-la nem de si mesmo, nem dos outros, é uma atitude muito corajosa, uma atitude empreendedora.
Então hoje ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado desse episódio tanto quanto eu, me diverti nessa conversa. Deixem seus comentários nas redes sociais, mandem seus e-mails, enfim, a gente tem recebido bastante sugestão e isso nos deixa muito felizes e animadas, tá bom? Estamos por aqui, sigam nos ouvindo, até mais!